ok? Então nós temos aqui algumas bases bíblicas, citei três, que são três tempos diferentes que nós temos em relação a essa temática, em relação a esse assunto. O primeiro tempo é antes da lei, Gênesis 14, 20, onde nós vamos ver Abraão entregando o dízimo de tudo. Bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos em tuas mãos. Melquisedeque, né, um sacerdote, que está dizendo isso para Abraão. E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Gênesis 14, 20. Não havia uma lei dizendo que tinha que devolver dízimo. Não havia uma prerrogativa ritualística dizendo que tinha que apresentar o dízimo. Não havia isso. O ato de Abraão foi um ato que nós cremos de fé, da própria experiência dele com quem? Com Deus. Se a gente for aprofundar o estudo, vai se descobrir que naquela região, no culto, alguém vai falar isso, né? No culto às divindades caldeias, babilônicas, tinha algo parecido. Tinha algo parecido. Por exemplo, José, quando ele vai para o Egito, ele institui uma lei lá no Egito, que é a lei do quinto. Já ouviram falar sobre o quinto? O que era o quinto? Era 20% de toda a produção do Egito, que o povo tinha que separar, colocar nos cofres do Egito. E o que representa esses 20%? É como se fossem 2 dízimos. Não é? E isso lá na outra denominação a gente usava muito também, não é? Nessa questão de igualar o dízimo, a oferta tem que ser igual ao dízimo, e tinha muito essa questão. E a gente trabalhava muito isso também. Eu lembro de uma argumentação, de um texto, onde, e na época levantaram-se muitos profetas, falando muita coisa, né? Em relação, condenando a denominação, porque eles fizeram um impresso, um envelope, e o envelope tinha... Engraçado que vai ter gente da denominação que vai ver isso aqui, vai lembrar disso. Mas é interessante, o impresso tinha de um lado o espermatozoide e do outro tinha um óvulo. E você juntava os dois, né? Os dois envelopes assim, e dava certinho a imagem dos espermatozoides na direção do óvulo da mulher. E a gente usava aquilo para argumentar que só acontece alguma coisa na nossa vida financeira quando há essa junção do dízimo com a oferta. Pode ter algum sentido nisso? Pode. Mas a forma como era usada, como era falada, não estava de acordo com o que a Bíblia ensina de fato. Então a gente ouviu muita coisa e causou muita estranheza. Ah, Deus não deu uma mulher para Adão que fosse menor do que ele, Deus deu uma mulher para Adão que fosse compatível com ele, que fosse igual a ele. Então, da mesma forma, a oferta tem que ser igual ao dízimo. Então a gente tinha essas coisas aí, esses entendimentos, essas revelações aí, né? Bom, o outro tempo que a gente vai ter para falar do dízimo é nos profetas, e Malaquias vai ser o profeta que vai trazer essa orientação. Ele, como profeta, exatamente o livro antes, né, do Novo Testamento, o livro que foi escrito ali, revelado 400 anos antes do Novo Testamento, onde nós lemos: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que não haja lugar suficiente para recolheres, ou para que haja maior abastança, como diz algumas traduções. Então, num outro tempo, aqui a gente já está no tempo dos profetas, e a recomendação profética é: trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Mas, nesses dois tempos que nós temos aqui, o tempo antes da lei e o tempo profético, a gente vai ter alguém dizendo assim: mas é Velho Testamento. O Velho Testamento não autentica, ou não dá credibilidade, ou não tem base para poder dizer que o dízimo continua. Só que aí a gente vai entrar num outro tempo, que é em Mateus, aliás, num outro tempo, que é nos Evangelhos, né? No tempo da graça, onde a gente vai ter Mateus 23, 23, dizendo: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dais o dízimo da hortelã, do endo, do cominho, e desprezais o mais importante da lei, que é o juízo, a misericórdia e a fé. E aqui está o lance, né, do entendimento da palavra. Porque alguém diz assim: está vendo? Jesus condenou os fariseus porque eles davam o dízimo. Não. Tem que ler direito o texto. Jesus não condenou os fariseus porque davam o dízimo. Jesus condenou os fariseus porque eles achavam que só o dízimo era suficiente. E para eles o dízimo surgia como o quê? Como um rito religioso, nada mais. Só isso, não é? Mas o que Jesus questiona? Vocês dão o dízimo, mas vocês desprezam o que é mais importante na lei, que é o juízo, a misericórdia e a fé.
Então a pessoa segue o rito do dízimo, porque se no ato de dar o dízimo, de pagar o dízimo, de devolver o dízimo, de apresentar o dízimo, esse ato não está seguido de fé, esse ato não está seguido de misericórdia, esse ato não está seguido de gratidão, de valores espirituais, esse ato não está seguido de uma confiança em Deus, vai ser apenas um rito religioso, ao qual a pessoa vai pôr em prática e depois vai questionar. E é o que a gente mais vê. Pessoas que dão o dízimo, mas falam mal da igreja, falam mal do pastor, falam mal do próprio dízimo, mas está dando o dízimo. Se o dízimo é um instrumento de bênção, se as ofertas são um instrumento de bênção para a sua vida, ora, faça-os e não os questione. Mas se a pessoa faz esse ato, esse rito, essa doutrina bíblica, põe-se em prática e depois questiona e depois fala mal, a pessoa está cortando algo que poderia ser bênção para a vida dela. Então esse conceito tem que ser levado em consideração, porque Jesus vai dizer assim, ó, deveis, porém, fazer estas coisas, que é o quê? Dar o dízimo da hortelã, do endo, do cominho, e não omitir aquelas. Não é? Eu troquei ali na ordem, né? Deveis, porém, fazer estas coisas, que é o quê? Não desprezar o mais importante da lei, que é o juízo, a misericórdia e a fé, e não omitir aquelas o quê? Dá o dízimo. Então o dízimo, alguém gosta de dizer, o dízimo foi abolido. O dízimo não aboliu o dízimo. O dízimo continua sendo uma prática bíblica, uma prática cristã, uma prática que continua abençoando o povo de quem? De Deus, o reino de Deus. Gente, já parou para pensar, se não fosse o dízimo, o que seria da igreja? Se não fosse o dízimo, não existiria igreja. Que se há igreja, é porque existe dízimo. O dízimo, vamos falar sobre isso, é a fonte básica de recursos do reino de Deus, da igreja. Se não tiver o dízimo, e o documento que valida o dízimo é a palavra de quem? De quem, gente? De Deus, é a Bíblia. Se não tivesse esse documento, então a gente com certeza teria muita dificuldade em relação à obra de Deus. Bom, o que a gente quer estudar aqui, né, gente? A gente quer falar então sobre esse assunto, na obra de Deus. A gente vê que, de um lado, os dízimos e as ofertas pertencem a Deus e devem ser entregues com amor, com alegria, com fidelidade. E do outro, claro, cabe à liderança, à junta de governo, à tesouraria da igreja, organizar, aplicar esses recursos de forma fiel, de forma transparente. No caso da Nazareno, inclusive, tem a reunião anual, que é uma reunião de prestação de contas. Nós que somos presidentes de departamento prestamos contas, existe uma prestação de contas. Então você sabe tudo o que passou pela igreja do início do ano até o final do ano. Toda a reunião anual aqui na igreja, quem não teve a oportunidade de participar, participe quando houver a convocação. Vocês são convocados para estar juntos. Bom, princípio central. A mordomia desses recursos deve ser executada com base nos princípios da Bíblia Sagrada, ok? A entrega do dízimo e das ofertas é uma bênção e um privilégio. Não se trata de imposição, mas de gratidão sincera ao Criador. E detalhe, vindo para a igreja do Nazareno, vivendo essa mudança de ambiente, o que eu descobri para mim, que foi o princípio basilar desse ato de apresentar dízimo e oferta, é exatamente a questão da gratidão. E eu digo para vocês que é um termo que nos desafia, ser grato. Esses dias eu estava andando ali na Amaral Peixoto, e eu presto muita atenção nas coisas, e um rapaz estava conversando com outro. É mais fácil ser grato do que ingrato. Inclusive, tem menos palavras na palavra grato do que na palavra ingrato. Olha que lindo isso. Eu gravei. Tem menos palavras na gratidão do que na ingratidão. É mais barato ser grato do que ser ingrato, gente. Mas quantos de nós não tem essa dificuldade para entender que esse ato de dízimo, esse ato de oferta é pautado em gratidão? Palavras que o pastor Everson está sempre conclamando aqui, não é, quando ele ministra. Então, nós temos que levar isso em consideração, ok? Então, abordando isso aqui para nós temos aí alguns desafios, né? Há segmentos no nosso meio, no meio evangélico principalmente, não só no meio evangélico mais, porque dado os escândalos que nós temos relacionados a questões financeiras envolvendo a igreja evangélica, envolvendo a obra, né, de Deus, a gente acaba tendo um desafio a mais. Então não é só desafiador, né, para o cristão em si só, em alguma questão talvez de dificuldade financeira, mas também pelo que houve lá fora. Porque se você chega e fala que é dizimista, que dá o dízimo, alguém vai chegar para você e vai fazer chacota. Nós temos um camarada na internet,
como é que é aquele apóstolo, lá do TikTok lá, o engraçadão, o apóstolo engraçado, ele fala besteira pra caramba, né? Clodoaldo, sei lá, esqueci o nome dele. É um apóstolo, é comédia, ele faz stand-up aí. E aí ele fala uma frase num videozinho dele, ele fala, você fica aí na igreja dando dízimo pro pastor, não é? E quer dizer, e muitas pessoas pensam dessa forma, não é? Não tem esse entendimento que a gente precisa ter de que o dízimo é um princípio bíblico, praticado por quem tem Cristo no coração, por quem é cristão, por quem é servo de Deus. Bom, uns dizem que o crente que entrega o dízimo é legalista, pois não há esse mandamento para a igreja do Novo Testamento. Mas eu mostrei para vocês Mateus 23, 23, e lembre-se que não havia dízimo como mandamento na época que o próprio Abraão deu dízimo. Aquilo foi um ato de fé. E é isso que a gente não pode desvincular. Qual é a resposta equilibrada, então, para aqueles questionamentos, não para as pessoas que questionam? O dízimo é uma prática majoritária na tradição cristã, a sustentação bíblica não passa apenas pela lei de Moisés, ok? Mas principalmente pela voluntariedade, pelos atos das pessoas, né? Como Abraão, como Jacó, como o próprio Jesus, e a prática da igreja ao longo dos séculos. Poderia eu dizer aqui, gente, que a igreja primitiva, a gente não lê lá nenhum relato na igreja primitiva de que houve uma entrega de dízimo. Mas Atos 2 e Atos 4, se eu não me engano, apresentam a igreja não apresentando o dízimo, mas tudo o que tinha. Olha, eles não davam o dízimo, eles vendiam suas propriedades e depositavam aos pés dos apóstolos. Atos 2 e Atos 4. Então eu penso que se alguém questiona apresentar para Deus em gratidão 10% de recursos, vamos imaginar o que seria vender tudo o que temos e depositar aos pés do pastor Guilherme? E isso será distribuído conforme for mister, ou conforme haver a necessidade. Vamos pensar numa igreja que faz isso, gente? Existe? Uma igreja onde todo mundo pega seus bens, vende tudo e junta tudo e distribui em comum, para que todos tenham igualmente. Alguns dizem que o princípio do socialismo, do comunismo, vem desse entendimento, né? De ser tudo comum. Mas isso é possível? Isso seria possível? Em que contexto hoje, no mundo que a gente vive, seja na China, em qualquer lugar do mundo, em que contexto seria possível? Então está aí o dízimo, para que esse cuidado possa ser praticado, né? Bom, então nós temos algumas críticas contemporâneas, né, em relação aos excessos que se fazem em relação a esse assunto. Há quem fale do comércio da fé. Gente, essa aula aqui, eu acho que é uma aula bem desafiadora, até para eu falar, mas eu acho hoje bem sadio para mim falar sobre esse assunto, e eu acho que você é um bem-aventurado, uma bem-aventurada de estar aqui para ouvir essa temática. Comércio de fé. Há grande repúdio nas redes sociais e entre estudiosos sobre o uso de barganhas com Deus. Por exemplo, promessa de enriquecimento em troca de doações. Eu me lembro de um pastor, que ele, numa ministração de oferta, ele falou exatamente isso. É uma barganha mesmo, gente, no altar. Isso foi na sede estadual, devia ter umas 1000 pessoas, a sede é grande. E ele falou essa palavra. Não vou citar o nome do pastor, porque seria uma indelicadeza da minha parte, não seria ético. Mas é uma barganha mesmo. Você dá para Deus te dar. É uma barganha mesmo. Nosso relacionamento com Deus, como diria o Everson, é pautado em barganha, Everson? Não pode ser. Não pode ser. Não é bíblico que seja, né? O uso de estratégias de manipulação por parte de alguns pedintes por aí, né? Critica fortemente o uso de medo, como eu falei para vocês da minha experiência, infelizmente triste, né, que eu tive na outra denominação. A culpa, a pressão psicológica por parte dos líderes para extrair dinheiro dos fiéis. E uma coisa muito utilizada, eu vou usar isso aqui, vou falar para vocês, vou usar como exemplo, é você olhar para a vida da pessoa e dizer, você está assim porque você não é dizimista. Você está assim porque você não oferta. Você está assim porque você não é fiel. Irmãos, existe um peso psicológico muito grande nisso, um peso emocional. Nós temos que considerar vários aspectos hoje da vida das pessoas, não é? Existem aspectos sociais, onde a pessoa está inserida, a vida que a pessoa está vivendo. Qual o contexto? Qual é o contexto da vida da pessoa? Para a gente chegar e dizer, olha, você está assim por causa disso. Você não prospera por causa disso. E eu disse isso muitas vezes. Você não prospera porque você não oferta. Você não prospera porque você não dá dízimo. Por isso você está nessa condição. Por isso que a tua vida não melhora. Irmão, quer mudar de vida? Dá o dízimo, você vai prosperar, vai ficar rico. Então existe esse mau uso
dessa doutrina, ok? Falta de transparência, a ausência de prestação de contas, não é o caso da Igreja do Nazareno, e não só em escala local, mas em escala distrital e também em escala global, não é? Existem reuniões onde são prestadas contas do que é feito na denominação em relação ao uso de recursos financeiros. A ausência de prestação de contas sobre como o dinheiro é utilizado internamente é uma das maiores causas de desconfiança por parte da sociedade. E a gente já sabe, gente, se tem uma coisa que mexe com as pessoas é dinheiro. Acredito que está todo mundo mexido aqui nessa manhã, ou não? Mas mexe. Creio que vocês não, vocês têm uma vida sadia com Deus, mas pode ser que tenha pessoas que se sintam desafiadas nesse assunto. Porque é um assunto que incomoda mesmo, né? Está mexendo com o nosso bolso. Eu não vou ler tudo ali, mas quais são as fontes de recursos da igreja local? Ali nós temos 3 sugestões, né? Primeira fonte de recurso é qual? Os dízimos e as ofertas. O slide ali ficou, as letras ficaram pequenininhas, né? A igreja local ela tem como fonte legítima de recursos os dízimos e as ofertas. É o que a gente vê aqui nessa igreja, dízimos e ofertas. Pode ter outra fonte, que de vez em quando pode, ocasionalmente possa surgir. Qual a outra fonte de recurso, né? Aí tem ali a questão de recursos internos. Com base na Bíblia, os recursos financeiros da igreja evangélica jamais devem ser provenientes de governos, órgãos públicos ou organismos financeiros. Quem sustenta a obra de Deus não é o governo. Quem sustenta a obra de Deus não é a prefeitura. Quem sustenta a obra de Deus não é um partido político. E a gente já sabe o que acontece, né? Nos dias que nós estamos vivendo, contemporaneamente falando, quando um pastor está vinculado a alguém que é de recurso financeiro, que é banqueiro, não sei o que lá, olha o que acontece. Escândalo para o reino de quem? De Deus. A imagem da igreja fica vinculada a essas questões. E isso não é sadio para o reino de Deus. Isso não é sadio para o reino. Aí tem outras fontes, né? Se a igreja local tiver um centro social de amparo às pessoas vulneráveis, não há impedimento, né? Aí já estamos falando de obras sociais, né? De ONGs, organizações não governamentais, que sim, a igreja pode tocar um projeto desse, nesse evento, e nessa situação a igreja recebe doações das mais diversas fontes, inclusive do governo, mas é uma outra situação. Mas a gente ouve falar dos desvios que acontecem até nessas questões. E, gente, não é só no meio evangélico, no meio espírita, no meio católico, no meio de tantas outras situações. E aí me chama a atenção, né, que, por exemplo, tem gente que fala, mas não tem escândalo financeiro envolvendo mormons. Não tem escândalo financeiro envolvendo testemunho de Jeová. Você já ouviu falar? De escândalos financeiros envolvendo essas seitas? Eu não me lembro de ter ouvido. Se você ouviu, levante o dedo, por favor. E eles arrecadam recursos. E a gente se pergunta como? Tem empresas mundiais que dão esse sustento. Existem empresas que investem pesado nesse negócio. Eu ouvi falar de uma empresa muito famosa no Brasil e no mundo, que a gente inclusive utiliza os produtos na nossa casa, do uso diário, que investe em satanismo. Que investe em satanismo. Então, existe fontes, né, de renda para esse tipo de coisa. Não vai existir, né, para o erro, para o engano? Existe também. Então, a gente tem que ficar atento a isso. A fonte legítima de recursos para a igreja local, qual é, gente? Dízimos e ofertas. Não tem outra fonte, né? Então, o que é as fontes legítimas de recurso da igreja local? Já falamos. O que é legítimo? Dizer uma oferta. O que deve ser evitado? Já falei também disso, né? Recursos que vêm de fora, jogo de azar. Aí tem gente que critica. Eu ouvia muito falar, né? Eu sei que é um tema delicado, mas na outra denominação falava-se muito assim. Isso eu levei um susto na igreja do Nazareno, né? Porque fala, a casa de Deus não é casa de comércio. Eu ouvi muito essa frase. Casa de Deus não tem que vender nada. Aí chega na igreja do Nazareno, tem cantina. Rapaz, eu entrei em crise, lá no Ciderlândia. Falei, meu Deus, eles vendem aqui nessa igreja. Nossa, essa igreja aqui não é de Deus, não. Mas eu comecei a analisar a situação. Calma aí. Na verdade, a casa de comércio não é onde está vendendo uma cantina. Não é onde tem uma cantina. A casa de comércio é a igreja que transforma um altar no quê? Numa fonte de renda. É o pastor pedindo dinheiro dos outros, usando o texto bíblico para extorquir pessoas. Isso é transformar a casa de meu pai em casa de comércio. Fazermos uma
Ontem, né, eu estava ali na Igreja do Retiro, inclusive, né, estava um estrogonofe bom lá, fui abençoado, e eles estavam lá para ajudar. Conversando com o pastor de lá, ajuda mesmo, faz diferença, contribui. Isso é legítimo. Da onde vem aquilo ali? Vem de doações que as próprias pessoas dão. E aí vai caber aos obreiros ali se cuidarem para poder organizar aquilo tudo. Quer dizer, não é legítimo? Não é uma maneira de trazer recursos de forma legítima, de forma que não seja, né, contrária à palavra de Deus? Então isso é válido também. Vamos lá. O que é permitido com cuidado, gente? Agora, rifa. Vamos fazer uma rifa aí, gente? Um bingo. Tem gente que... joguinho, um tigrinho. Para a igreja? Acho que o caminho é esse, né? Aí alguém pergunta, mas pastor, eu ganhei um dia... O pessoal gosta, o pessoal é capcioso, né? Eu ganhei na Mega Sena. Eu posso dar o dízimo? Porque não pode jogar na Mega Sena. Ô povo, rapaz. O pastor fala que não pode jogar na Mega Sena. Tá, mas se eu ganhar na Mega Sena, duvido que o pastor não vai querer o dízimo. Olha, infeliz. Miserável, rapaz. Quem foi que disse? Foi Pedro, né? Seja o teu dinheiro para contigo. Algum apóstolo falou um negócio desse. Para perdição. Não lembro qual foi o apóstolo. Mas quer dizer, a pessoa acha que o pastor vai se vender. Tu acha que algum pastor vai fazer isso? Vai se vender por milhões? O pastor não faz um negócio desse. Jamais faria, né? Alguns por aí, não sei. Vamos lá. Os dízimos no Antigo Testamento, então, gente. Qual a origem do dízimo? Conforme cremos, a gente citou aqui, né? Esse texto de Gênesis 14, onde Abraão está ali praticando aquele ato de fé, mesmo que não havia uma lei. Então, nós cremos que o dízimo se origina de quê? De um ato de fé, um ato de fé, consciente de cada um de nós. E, claro, é bíblico. A origem do dízimo é anterior à lei, e o que legitima o ato do dízimo é o sentimento de gratidão do fiel ao seu Criador. Para além do valor material, o gesto de generosidade é significativo. Quando o dízimo tornou-se lei, a gratidão estava no espírito dela, mas as pessoas não sabem lidar com essas coisas. A gente se perde do sentido subjetivo, a gente se perde do sentido puro das coisas. O pastor Guilherme falou uma frase ali para mim de manhã, pensei que não ia lembrar, acabei lembrando. Não se trata de recursos financeiros, o assunto não é dízimo e ofertas, mas é o quê? É pessoas. A questão não é que Deus quer o seu dinheiro, mas Ele trabalha com a gente. Ele trabalha em mim, Ele trabalha em você. E detalhe, é graças a esse ato que pessoas são... A igreja são abertas, são mantidas, porta é mantida aberta, evangelismo é feito. Gente, estamos aqui por causa do dízimo da oferta. Estamos numa EBD por causa do dízimo da oferta. Estaríamos aqui se não fosse esse recurso? Então a gente tem que pensar nessa questão. O dízimo é do Senhor, Levítico 27:30, não é? Quando entregamos o dízimo, não restituímos, não estamos devolvendo nada para Deus, né? Nem estamos fazendo barganha com Ele, como a gente gosta de dizer, devolvi o dízimo. Como percebeu o rei Davi, tudo vem de Deus e da tua mão tu damos. 1 Crônicas 29:14. O dízimo é do? E pronto. Quem entende assim? Você entende assim mesmo? Todo mundo. 3. O objetivo do dízimo no Antigo Testamento. Deus instituiu o dízimo como lei para a manutenção da sua casa, sustento da classe sacerdotal, não é? Cuidado com os órfãos e as viúvas, há promessas de bênçãos aos dizimistas fiéis. A palavra de Deus define isso. No Novo Testamento nós temos uma roupagem nova, mas o mecanismo é o mesmo, o dízimo. A Bíblia vai mostrar então para nós que os fariseus, conforme nós lemos em Mateus 23:23, eram rigorosos quanto à entrega dos dízimos, mas por religiosidade. Eles eram rigorosos porque eles tentavam mostrar uma superioridade. Então eles faziam questão de mostrar para todo mundo que estava dando dízimo. Não sou como os demais pecadores, aquela oração do fariseu, né? E o publicano, eu não sou como demais, eu não roubo a Deus, dou o dízimo de tudo quanto possuo. Oh. Eu conheci esse rapaz, foi minha ovelha lá em Araruama, na região dos Lagos também, e ele tinha uma padaria. Edgar, ele é dono de uma padaria, e ele tinha um hábito, Edson. Ele tinha padarias. Então, toda vez que o presidente da denominação lá estava, no culto, ele ia lá para frente. Ele era altão, então chamava atenção. A mão cheia de notas de 100, de 50, os envelopes, e ele ia lá para frente assim. Aquele monte de dinheiro. E às vezes, né, o presidente lá gostava.
Aí ele, o irmão, olha lá, gente, ó, irmão ali abençoado, irmão lá, aquele monte de dinheiro levantado para cima. O pessoal ficava, poxa, esse irmão aí, caramba, a gente ficava tudo babando. Oh, meu Deus do céu. Mas é engraçado que ele era uma pessoa boa. Não parecia que ele fazia aquilo para se mostrar, não. Não parecia. Ele fazia porque era dele, ele era doidão. E a loucura dele era com o dinheiro. Ele gostava de mostrar que estava dando para Deus. E que para Deus tinha que dar o melhor. E que para Deus tinha que dar tudo de bom. Era o jeito dele fazer aquilo. Ele está certo? Ele está errado? Deus o sabe. Não vou criticar ele, não. A Bíblia mostra que os fariseus eram rigorosos quanto à entrega dos dízimos. Jesus declarou, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que das da hortelã doendo do cominho, mas também diz, vocês desprezam o mais importante da lei, que é o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas, não omitir aquelas. O Senhor denuncia o legalismo e a hipocrisia dos fariseus e não a entrega do dízimo. Deus não está criticando a entrega do dízimo. Ele está denunciando o legalismo, o religiosismo dos fariseus, e isso vale para os nossos dias. Isso vale para os nossos dias, ok? Manutenção do ministério em tempo integral é uma das coisas que o dízimo permite, não é? O dízimo servia para a manutenção dos sacerdotes e levitas, inclusive cita ali Neemias, né? O princípio do sustento do ministério integral permanece no Novo Testamento, conforme 1 Timóteo 5, 17, 18, aos ministros do Evangelho que se dedicam exclusivamente à obra de Deus, que vivam do Evangelho, 1 Coríntios 9, 14. As ofertas nas Escrituras, a Igreja Apostólica, como é que a Igreja Apostólica tratava essa questão? Eu já falei, gente. Já expliquei isso. A Igreja do Novo Testamento se expandiu e se multiplicou, conforme Atos 9, 31, 16, 5, 1 Coríntios 16, 19. E para ajudar os irmãos necessitados, para expandir a obra missionária, a Igreja Apostólica usava o expediente das ofertas, né? E ali, na quarta-feira retrasada, nós trouxemos aqui uma reflexão sobre 2 Coríntios 8 e 9, que inclusive foi até bem desafiadora para mim, mas eu estava explicando no dia para quem estava aqui, que eu acordei naquela quarta-feira com essa palavra, dízimo. Dízimo. Eu falei, meu Deus, vou pregar sobre dízimo. E aí, inclusive, teve uma confirmação à noite aqui, o irmão chegou e falou que Deus estava o dia todo falando com ele sobre dízimo. Eu falei, pô, pastor, Deus está falando o dia todo comigo sobre isso hoje. Então eu entendi, pô, glória a Deus. Para mim foi um sinal de que eu estava no caminho certo e não foi uma mensagem que escandalizou ninguém. A gente procurou trazer de acordo com aquilo que Deus quer que a gente entenda. Então a Igreja Apostólica seguia esse rito. Como eu disse, a ênfase talvez não seja no dízimo, porque havia outras maneiras. As pessoas davam tudo, entregavam tudo. Quando você lê 2 Coríntios capítulo 8, fala lá da graça de Deus que foi dada às igrejas da Macedônia, que entregaram tudo, deram-se a si mesmo. E Paulo vai descrevendo tanto no capítulo 8, quanto no capítulo 9, toda essa questão. Então a gente precisa abrir primeiramente o coração para entender esse assunto com delicadeza e entender que dízimo e oferta não é peso na vida cristã, para o cristão que se entende cristão. Para o cristão que entende o que é ser grato, para o cristão que entende que não é, de alguma maneira, como é que eu posso falar aqui a palavra? Merecedor não. Que se vê no lugar de agradecer pelo que Deus tem feito na sua vida. Seja muito, seja pouco. Deus espera a nossa fidelidade. E isso é uma coisa que eu não vou deixar jamais de ensinar. As ofertas hoje juntamente com os dízimos, as ofertas têm importância e são dirigidas a muitos fins. Por exemplo, construção de templos, instalações. Aqui na Igreja Nazareno tem a oferta de alabastro, tem a oferta de Páscoa, oferta de jejum e oração, ofertas missionárias. Quer dizer, tudo voltado a quê? A esses fins. Construção de templos, instalações, necessidades humanitárias e sociais, expansão da obra missionária, e tem demandas da igreja local, que na maior parte das vezes os dízimos não suprem e torna necessária a oferta, uma oferta especial. E eu percebo, eu tenho que falar aqui, né, com toda a clareza, o pastor Guilherme sempre teve muito cuidado, muito zelo nesse assunto. Sempre teve essa preocupação, estou aqui caminhando 8 anos, e eu tenho visto isso desde que cheguei. Não só aqui, não só através do pastor Guilherme, mas através dos demais pastores da Nazareno, o Joberson, o Fred, o Júlio, sempre tiveram muito cuidado nessas questões. E eu, olhando para eles, falei, eu também tenho que ser assim. Então a gente estuda, né? Bom, gente,
é que todo mundo, Everson, talvez, isso é uma coisa, um amigo fala isso para mim, isso aqui é base bíblica, isso aqui, eu sei, gente, que tem muita gente que não precisa assistir isso aqui, talvez não seja para você, mas a nossa caminhada cristã, o início da caminhada cristã, isso aqui faz parte, é a doutrina básica. Se o cristão, começo da sua caminhada com Cristo, ele não tiver um entendimento claro sobre esse assunto, é muito perigoso ele não se perder, é bem fácil dele se perder depois. Há um tempo atrás, uns 10 anos atrás, veio um camarada que era de fora, se não me engano ele era das Filipinas, esse moço. Ele falava sobre o caminho antigo, não sei se vocês lembram, ele era filipino, e a doutrina que ele veio para o Brasil e bateu e criticou de tudo quanto é jeito, era o quê? Os dízimos. Ele sim dava palestra lá em Madureira, no Rio, e estava causando um alvoroço, porque o assunto dele era esse, falar mal do dízimo. Né? Quer dizer, se a pessoa não tiver uma base para entender esse assunto, ela se perde. E enfim, gente, é um privilégio ofertar, dar dízimos na obra do... Você reconhece como um privilégio mesmo? Quem reconhece que é um privilégio aí? Deixa eu ver. Reconhece? Bom, ali tem um gráficozinho muito bacana, que a IA me ajudou a fazer, né? Como diz o Everson, a IA ajuda a gente em muitas coisas boas. Eu gostei demais desse gráfico. Ali tem 4 tempos, né? Não fala mal não, cara. Tá me zoando aí, ó. A IA ajuda. Dízimo e ofertas, uma síntese bíblica, né? Os 4 tempos. Primeira, a origem, com Abraão a Melquisedeque, gratidão voluntária, em Gênesis 14. Depois tem a lei, com a manutenção da casa, os sacerdotes dos necessitados, né? Levítico 27, Malaquias 3. Aí vem o Novo Testamento, onde entra essa questão do sustento ministerial, da assistência social, 1 Timóteo 5, Tiago 1, 27. E tem as ofertas, né? Que fala da expansão missionária, da ajuda aos necessitados, 2 Coríntios 9, Filipenses 4. Então, isso aí, esse gráficozinho dá para nós uma noção sobre esse assunto, né? E eu não sei por que falhou isso aqui. O que deu? Por quê? Ah, ficou a parte lá em cima. Não sei por que ficou assim. Não acabou não. Você está me apressando. É aqui. Então, gente, finalizando, o último slide fala sobre isso, tá? Como fazer esse ato? Como praticar essa ação? Com o quê? Com amor e alegria, né? Porque os dízimos e as ofertas pertencem a Deus, devem ser entregues com amor, com alegria, com fidelidade, como expressão de gratidão ao Criador. Com transparência, né? A igreja, né, usa disso com transparência, como acontece aqui nessa denominação, com base nos princípios da Bíblia Sagrada, e claro, com fundamento bíblico, porque esse assunto, dízimo e oferta, tem por base a palavra de Deus. A mordomia dos dízimos e ofertas deve ser executada com base nos próprios princípios da Bíblia Sagrada, desde o Antigo até o Novo Testamento. Amém? Quem entendeu, diga glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor Jesus.